First, a brief announcement. Primeiramente, somente um anúncio, bem rápido. We promised a visual aid for the Four Noble Truths and all the other mathematics. Nós prometemos uma ajuda visual para as 4 nobres verdades. It is now up on the whiteboard outside. Então está lá fora, postada no quadro branco lá fora. I hope it clears up some confusion. Espero que possa clarificar algumas dúvidas. Okay, for tonight's talk. We talked today about how the Buddha was characterized by his wisdom, compassion, and purity. Let's do this. Go ahead. Let's do the sentence by Falamos hoje à tarde como o Buda é caracterizado pela sabedoria, pela compaixão e pela pureza. And we can see these qualities being developed in the Noble Eightfold Path. Podemos ver essas qualidades sendo desenvolvidas no nobre caminho óctuplo. Right view is practice in wisdom. A perspectiva correta é a prática na sabedoria. Right resolve is practice in compassion. A resolução correta é a prática da compaixão. And the remaining factors are all practice in purity. E os outros fatores restantes são fatores All the remaining ones. São os fatores restantes do caminho óctuplo. In other words, we take our good intentions, our wise intentions, and we actually try to embody them in our actions. Ou seja, tomamos as nossas ações e tentamos as nossas intenções, nossas embody our good intentions and our actions. Só tomamos as nossas ações hábeis e tentamos torná-las agir nessas ações. Okay. This is very, very clear in the 3 factors we're going to be talking about tonight. Isso está bem claro nos fatores que vamos falar hoje à noite, nos 3 fatores. Right speech, right action, right livelihood. A fala correta, a ação correta e o modo de vida correto. These 3 come under the heading of virtue. Esses 3, eles estão sob o título da virtude. And they show that the practice is not just a matter of theory or of meditation techniques. E eles mostram que a prática não é somente algo teórico, mas é algo que se põe em ação, algo que você age sobre essas coisas. But also in the integrity of your actions as they have an impact on other people. Então é algo que fala sobre a integridade. E a integridade é algo que é relativo às outras, como você age com as outras pessoas. This practice in integrity then helps to further your actual understanding and your ability to train the mind in deeper ways. Então, essa prática da integridade com as outras pessoas, ela faz com que você aumente o seu entendimento ao passo que você está lidando com as outras pessoas. And the lessons that you learn as you develop right speech, right action, and livelihood will be applicable as you develop your meditation. E essas lições que você aprende da ação correta, do modo de vida correto, da fala correta, elas serão úteis para você aplicar também na meditação. So let's take the factors one by one. Então vamos tomar os fatores um por um. Okay. The first one is right speech. O primeiro é a fala correta. Okay. This basically comes down to 4 things. Okay. Bom, então hoje à noite vamos falar sobre as 3 tipos, os outros 3 fatores do caminho, que são a ação correta, o modo de vida correto e a fala correta. Então vamos começar com a fala correta. A fala correta envolve algumas coisas. Abster-se de dizer mentiras, ou seja, falar o que é verdadeiro sempre. Você se abstém de falar de forma que divida as pessoas. Você não falar de forma grosseira e engajar-se na conversa sem propósito. Apenas um desses preceitos, uma dessas regras na fala correta, ela vira um preceito, que é a mentira, que você não dá exceções para a mentira, você nunca, jamais, você fala a mentira. Então, por isso que esse aspecto da fala correta vira um preceito, vira uma regra absoluta, que não, em nenhuma hipótese, você vai falar mentiras.
Já para os outros aspectos, então vemos, por exemplo, a fala divisora. Todos os outros aspectos você tem que olhar para a sua intenção. Por que você está falando? Então existem certos casos que os outros tipos de fala, a fala divisora, a fala grosseira e até mesmo a fala sem propósito, dependendo da sua atenção, a razão por que você fala para a certa pessoa, para certas pessoas, elas podem ser de bom uso, elas podem ser hábeis. Você usa o seu discernimento para ver se você precisa usar, por exemplo, a fala divisora. Ou até mesmo, vamos começar aqui com a fala sem propósito. A fala sem propósito é algo que pode virar um propósito. Ela pode ter, você apenas, às vezes, em situações sociais, você precisa usar um certo tipo de conversação que não todas as vezes é sobre o Dharma, mas que seja sobre algo hábil, algo que deixa as pessoas mais à vontade. Enfim, você precisa ter um certo diálogo com as pessoas, mas aí você tem na mente aquela intenção. Sim, eu vou abrir minha boca porque a minha intenção é deixar o ambiente mais agradável, mais harmonioso. Então você fala sobre as coisas com essa intenção. Então, a fala sem propósito, nesse caso, se você tem uma intenção clara, ela vira uma fala com propósito. Então, aí está ok. O que não é ok é quando você apenas abre sua boca e você deixa as coisas saírem sem você pensar antes de você falar, simplesmente porque alguma coisa passa pela sua cabeça. Então, essa fala... a fala sem propósito. Então, mais uma vez, você não fala sem propósito, sem ter uma ideia clara, uma intenção clara na sua mente. A fala divisora é quando você fala com a intenção de quebrar certos relacionamentos. Você, por exemplo, tem um grupo de amigos e você vai lá e você quer dividir essas pessoas com uma má intenção, uma intenção inábil. A fala grosseira é quando você fala com a intenção de machucar os outros. A sua intenção é falar algo grosseiro, algo que seja rude com a pessoa, com nenhuma outra intenção a não ser machucar essa pessoa. Você não tem nenhum outro propósito a não ser machucar a pessoa. E voltando mais uma vez, falando sobre as mentiras. Até nas mentiras pode-se incluir aquilo que chamamos de essas mentirinhas pequenas que não têm importância, que você fala até numa brincadeira, numa piada, até mesmo essas mentiras que são pequenas, sem importância, você mente, faz uma brincadeira com alguém, ou em algum jogo, até mesmo essas mentiras você tem que se prevenir de falar essas mentiras. E aí você vai ter que usar, claro, o seu discernimento, você vai ter que estar mais atento, você tem que usar o seu discernimento para saber, para se pegar no ato, assim, não se deixar levar por esse tipo de fala. E a mesma coisa usando o seu discernimento em relação às mentiras, é que é claro que às vezes você vai ter de usar o seu discernimento para você conversar com as pessoas. Vão ter vezes que pessoas vão fazer perguntas para você sobre coisas que você não pode falar. Então, nem sempre você precisa responder. Alguém lhe faz uma pergunta e você muda de assunto, sem que a pessoa perceba, é claro, ou você usa o seu discernimento para você desviar a conversa, para você mudar o tópico, mas você nunca, as mentiras você nunca diz uma falsidade, você nunca torna uma coisa que é verdadeira em uma coisa falsa. E voltando para a fala divisora, no caso, quando é ok, quando está bem falar a respeito, quando você tem um propósito, quando você sabe, por exemplo, você tem um amigo, e esse amigo seu está sendo corrompido, por exemplo, existe alguém que está machucando o seu amigo, alguém está se aproximando do seu amigo, e você sabe que essa outra pessoa é uma pessoa que é inábil, uma pessoa que vai causar danos de alguma forma para o seu amigo. Então, você tem um propósito, uma intenção. Ok, eu tenho que avisar o meu amigo sobre essa pessoa, que eu tenho certeza, eu sei que não é uma pessoa boa. Então, nesse caso, você usa a fala divisora. Mas, mais uma vez, você tem clara essa intenção na sua mente, o porquê você vai tentar separar o seu amigo dessa outra pessoa, que não é uma boa influência. Sobre a fala grosseira, o outro nível que você pode entender quando ela pode ser algo hábil é, por exemplo,
quando você tem de avisar alguém também. Essa pessoa, você falou uma vez, falou duas, e ela não escuta. Se você fala doce, se você fala suavemente, e parece que a pessoa não entende. Então, aí você às vezes precisa usar uma conversa, um tipo de fala mais forte, mais grosseira, falar de uma maneira que essa pessoa entenda do que você, o que você quer, a mensagem que você quer passar para ela. Um exemplo no cânone, por exemplo, existe aquela vez onde o Devadatta ele estava tentando dividir a sanga, ele estava tentando criar uma divisão na sanga dos monges. Então, o Buda ele teve que ser muito forte e falar forte com o Devadatta, teve que ser grosseiro na frente de todo mundo, não só para ser grosseiro com o Devadatta, mas para também avisar as outras pessoas, para as outras pessoas verem qual era a posição do Buda em relação à atitude do Devadatta. E até uma palavra que o Buda usou para chamar o Devadatta, ele chamou ele de uma coisa muito, muito feia, muito assim, muito que as pessoas dizem, nossa, como você, ele em inglês seria lickspittle, mas em português seria um lambedor de saliva, um sugador de saliva. É basicamente alguém, quando você gospe alguma coisa no chão, essa pessoa vem e engole, come aquilo que você cuspiu no chão. E o Buda chamou o Devadatta disso, na frente de todo mundo, para realmente dizer, ok, tem certas vezes que o Buda não é só essa luz, essa doçura, que às vezes a gente pensa que ele é, que ele sempre seria sempre doce, sempre amável, mas ele tem horas que é hábil você ser duro com as pessoas, para que elas entendam, que os outros também entendam, que a outra pessoa está no caminho errado. Outro exemplo da fala grosseira, também o Buda, ou nos sutras tem essa imagem, quando uma criança ela engole um pedaço de vidro, e esse pedaço de vidro fica preso na sua garganta, fica preso na garganta da criança. Quando você vê essa imagem, você tem de fazer o que for possível para tirar esse vidro da garganta da criança, mesmo que durante esse ato de tirar o vidro ocorra algum sangramento, você machuque um pouco, é claro, você tem que tirar esse vidro, porque pior, se você não tirar esse vidro, a criança vai acabar engolindo e poderá até morrer. Então, isso também se compara com a fala grosseira, mais uma vez, que às vezes a intenção por trás da fala grosseira é uma intenção hábil, é algo que você precisa fazer, que você precisa falar assim com as pessoas, mas, mais uma vez, baseado em intenções claras, você sabe o porquê você está agindo e falando desta forma. Aí então existe aquela regra, são as 3 perguntas básicas que para todos esses tipos de fala, que é a mentira, fora a mentira absoluta, você nunca mente, mas voltando, fazendo uma revisão da fala divisora, a fala grosseira, a fala sem propósito. Essas 3, quando elas são possíveis, aí também existe aquelas 3 perguntas que você faz. É verdadeiro, é benéfico e oportuno. Então você sempre se pergunta essa coisa, para esses tipos de fala ou qualquer outra coisa que você vá abrir a sua boca. Você pergunta, esse fato que eu vou falar é algo que é verdadeiro? Ok. Se é verdadeiro, aí então você pergunta, é benéfico para mim e para os outros? E o último teste é oportuno, porque às vezes as coisas são verdadeiras, são benéficas, mas não é bem a hora certa de falar aquilo. Então você quer realmente treinar-se para que essas 3 coisas estejam em harmonia. E dessa forma, você realmente treina também o seu discernimento, e isso aplica-se também na sua concentração. Você incorpora essa fala na sua vida social e você incorpora isso para dentro, na sua concentração. Você começa a se falar consigo mesmo de maneira mais hábil. E é esse o propósito de tudo, você realmente criar novas vozes dentro de você. Então, o próximo fator do caminho depois da fala correta é a ação correta, que inclui não matar, não tomar aquilo que não é seu, ou seja, não roubar, não furtar, e sexo ilícito. Então, indo um por um, abstendo-se de matar. Aqui inclui até mesmo pequenos animais que possam ter na sua casa. Então, é claro que isso vai... Você, para todos esses fatores, você vai ter de exercitar a sua mindfulness para aplicar no seu discernimento, exercitar também o seu discernimento. Aí você aplica tudo isso que você aprende na sua concentração. Parecem pequenas coisas, mas
é exatamente isso. Eles servem para afinar, para deixar o seu discernimento, a sua mindfulness mais fortes. É um treinamento. Então, aqui é a mesma coisa. Para matar até os pequenos animais, você tenta ver, olhar antes que as coisas aconteçam, esperar que, por exemplo, as formigas invadam a sua casa. Antes disso, você tenta prevenir, ver, será que tem alguma forma que eles vão invadir minha casa? Aí você tenta prevenir essas coisas. O outro aspecto de não matar é que você pode, como falamos hoje à tarde, se defender. Se alguém vem e tenta matar você, tenta machucar você, uma pessoa que gosta, que você queira proteger, está bem você tentar fazer o que for possível fisicamente, mas sem a intenção de matar. Então, isso tem que estar claro, com a sua intenção clara. E não tomar aquilo que é seu, que é roubar ou furtar, que acho que é bem claro, e realmente o que não é seu, você tem cuidado de não tomar nada que não é seu, sem permissão dos outros. Aí, sexo ilícito significa que se você for casado, você não tem sexo com pessoas fora do seu casamento, ou se você tem um namorado, uma namorada, a mesma coisa vale. Você tem um compromisso com a pessoa, você também não tem sexo com ninguém fora do casamento. Também você não tem sexo com pessoas com menores de idade, crianças, com pessoas que fizeram um voto de celibato, e isso compõe o sexo ilícito. Então, essas são isso tudo, esses 3 fatores compõem a ação correta. Bom, então, falando sobre o modo de vida correto. Nos textos, no cânone em Pali, não tem muitas informações sobre o modo de vida correto, sobre as profissões das pessoas. A única coisa que é dita é que o que o Buda diz é que você evita o modo de vida incorreto. Aí então temos de procurar em outras partes do cânone, em outros suttas e outras informações, para tentar colocar as coisas, para montar as coisas juntas, para tentar ver o que o Buda quer dizer com o modo de vida correto. Então, o que a gente consegue ver é o seguinte, que você evita 5 negociações, ou 5 comércios, ou 5 profissões. Aí então você evita o comércio de armas, 2, o comércio de seres vivos, comércio de carne, comércio de intoxicantes, ou seja, o comércio de veneno. E existem 2 critérios gerais para essas ocupações, que você não dá origem são ocupações que não devem dar origem à raiva, à ganância, à delusão em você mesmo, e essas ocupações, elas não devem dar origem à raiva, ganância e aversão nos outros. Então, basicamente, essa seria a atitude que você toma quando você escolhe uma profissão. Quando você está escolhendo uma profissão, se você quer saber se a sua profissão está em linha com o modo de vida correto. O Buda, ele nunca dizia, nos suttas a gente vê que ele nunca dizia ele nunca condenava uma profissão, ele nunca dizia diretamente para as pessoas, na cara delas, que a profissão delas era ruim, enfim. A não ser que essas pessoas viessem e perguntassem para ele diretamente, se ele visse que essas pessoas realmente fossem sinceras, que elas realmente queriam saber se suas profissões eram hábeis. E essas pessoas, geralmente, o que é ilustrado no cânone, é que essas pessoas geralmente perguntavam 3 vezes. Elas perguntavam uma vez, o Buda tentava meio que disfarçar, desviar o assunto, a segunda vez também, mas se essa pessoa perguntasse pela 3ª vez e fosse sincera, aí o Buda perceberia, ok, essa pessoa ela realmente é sincera e ela realmente quer saber do que eu tenho para falar, ela quer saber da minha opinião. Aí então, tem esse exemplo. Tem 2 exemplos no cânone, nos textos budistas. Um é sobre um soldado e outro é sobre um ator, que eles passam por essas 3 perguntas. Eles perguntam 3 vezes, aí na 3ª vez que o Buda pergunta, aí ele diz o seguinte,
Aí o que ele fala é o seguinte, o ator ele diz, eu fui ensinado pelos meus professores que se eu morrer, esse é o soldado, o soldado diz, se eu morrer em batalha, eu fui ensinado que eu morrerei e eu irei por o céu das batalhas, enfim, do céu dos soldados. Aí o que Buda tem a dizer a isso? O que você acha? Aí o Buda diz o seguinte, bom, na verdade, se você estiver em batalha e você matar alguma pessoa e você na sua mente estiver cheio de ganância, aversão e delusão, você, nesse momento, se você morrer, você não vai para o céu dos guerreiros, você vai para o inferno dos guerreiros, porque na hora que você morreu com essa intenção, você acaba indo por um destino ruim. E a mesma coisa o ator. O ator, ele também, falando com o Buda, ele diz, mas meus professores me ensinaram que isso é fazer as pessoas rirem, alegrar as pessoas através da minha atuação, eu vou para o céu dos atores após a morte. O que o Senhor teria de dizer sobre isso? Aí o Buda, mesma coisa, depois de 3 vezes, ele acaba respondendo, ele diz, não, na verdade, se a sua intenção for dar origem à raiva, à ganância e aversão nas pessoas e em você mesmo, depois da morte, você vai para o céu dos risos. Não é um lugar onde você ri com as pessoas, mas é um lugar onde as pessoas vão rir de você. Então, é somente nesses casos, quando ele foi pressionado realmente em falar sobre essas profissões, que ele falou. E também tem aquela história no cânone do Sariputta que ele tinha um aluno que ele virou um oficial corrupto de trabalho. E isso significa, por exemplo, quando a pessoa dá uma desculpa assim, que eu não tenho outra opção, que eu estou fazendo isso, também tem aquele, se compara com o exemplo de, por exemplo, eu estou tomando esse trabalho porque eu tenho uma esposa para cuidar, eu tenho um filho para criar, e eu não tenho outra opção, é esse o meu trabalho, e se eu não trabalhar dessa forma, como eu vou pagar as contas? Então, isso se compara com esse exemplo do sutta, que mesmo nesse caso, não é algo hábil, que você deve, com o tempo, se possível, talvez procurar outra profissão. Foi o que o Sariputta falou para o seu estudante. E aí tem até essa história interessante, tem uma história em quadrinhos que mostra 2 caras assim meio mal encarados, meio que mafiosos, aí eles estão assim meio vestidos de preto e tudo mais, aí eles estão descendo perto de um lago ou de uma margem de um lago e tem esse pier e eles estão carregando esse saco de lixo preto com uma coisa pesada assim dentro, eles estão carregando, aí quando eles chegam bem na beira do pier, ele olha um para o outro e diz, e tem um corpo de uma pessoa morta. Aí ele diz, eu queria não precisar fazer isso, mas eu não tenho outra opção. Então, aí tem essa história de que talvez você tivesse um pouco de imaginação, talvez você poderia pensar em outra forma de você ganhar a vida. E aqui também o modo de vida correto, é importante entender que às vezes, teremos que sobreviver com menos do que gostaríamos. Talvez uma profissão que seja um pouco mais hábil, ela requer que você ganhe menos, às vezes, ou muitas vezes, nem sempre isso acontece. Mas, então, aí, isso está de acordo com você está satisfeito, contente com o que você tem, que você, às vezes, você percebe que você não precisa tanto para sobreviver. Já para os monges, tem o contentamento e as reflexões sobre vestuário, sobre os requisitos os requisitos de comida, roupa, remédio, estar contente com essas coisas e não querer ter muito mais do que o necessário. E o último ponto sobre o modo de vida correto, que está correto você ter a iniciativa de ganhar a vida de forma que seja engenhosa, você procura uma forma hábil de ganhar dinheiro, juntar uma riqueza, está bem, não tem nada contra você ser uma pessoa rica, você ter dinheiro, você protege os seus ganhos, você faz o bom uso dos seus ganhos e você não desperdiça o seu dinheiro com coisas que não valem a pena, você tenta cuidar do seu dinheiro, cuidar da sua riqueza,
usar a sua engenhosidade, sua habilidade para ganhar o dinheiro de formas corretas. E quando você tem riquezas, é claro, aí você usa essas riquezas, o seu dinheiro, como uma forma de prática, com generosidade, por qual o sentido de ter tanto e você não poder dividir com os outros, ajudar os outros. Então, isso vira o seu karma, vira um karma hábil para você, porque você dividindo com os outros, você estará protegendo você mesmo e fazendo bom karma para você mesmo. Então você também está cuidando do seu futuro e do seu presente. Então, quando estamos usando o nosso discernimento aplicado para aplicar o nosso discernimento com os preceitos e com esses fatores do caminho, temos de entender esses aspectos em termos do karma, como o karma se relaciona com o modo de vida correto, em termos de não machucar os outros. O que significa, por exemplo, não significa machucar os sentimentos dos outros, mas significa que você não faz com que as pessoas quebrem os preceitos. Então, isso seria um mau karma para a pessoa. Então, falar alguma coisa que machuque os sentimentos das pessoas, isso não é o mau karma para a pessoa. Ou para aquela pessoa, o que realmente vai machucar, se você quiser ter realmente cuidado para não machucar, não causar dano para as pessoas, então você tem que agir de forma que você não faça elas quebrarem os preceitos, porque dessa forma elas se machucam. E assim é que elas causam danos para elas mesmas. Aí também tem aquele outro aspecto da não criação, em termos dos preceitos, que você segue os preceitos, você é virtuoso, mas você não é feito de virtude, ou seja, o que quer dizer é que você não se define em torno, por exemplo, da virtude, em torno dos seus preceitos, e você se exalta, dizendo, você se parabeniza, eu sigo os preceitos, e aí você olha mal, olha de cara feia para aqueles que não seguem os preceitos. Porque o problema é seu, se você segue, não segue, dos outros é a vida deles. Então, tem essa atitude de você. Então, essas duas atitudes a respeito dos preceitos, que você entende que você machuca os outros se você os fizer quebrar os preceitos. E segundo ponto importante é que você não olha mal aqueles que não estão seguindo os preceitos. Talvez você tente encorajá-los, enfim, mas você não se exalta, você não diz eu sou o melhor, porque isso você já está construindo um senso do eu que aqui não tem lugar, não é muito válido. Já o discernimento ganho através desse processo que você exercitar o seu discernimento, você está usando a perspectiva correta, você está fortalecendo também a sua perspectiva correta, você ter um entendimento correto sobre como o karma funciona, como suas ações funcionam. De você entender o que causa dano para as pessoas, para você, então você vai aumentando a sua visão, a sua perspectiva correta sobre as coisas, a partir desses preceitos, desse entendimento. Falando sobre as categorias que não têm exceções, preceitos que são absolutos, por exemplo, quando os preceitos são absolutos, que você não pode quebrá-los em nenhuma circunstância, eles exercitam o seu discernimento também, porque você tem de pensar, por que não matar, por que não falar algo que seja mentira, você não divulga informações prejudiciais. Então, mesmo se você for falar a verdade, mas se isso for prejudicial para a pessoa, mesmo se for verdade, você tenta usar o seu discernimento para você não falar, porque você olha no final das contas, no futuro, e isso vai ser prejudicial para a pessoa. Então você tenta, mesmo que é verdade, aí você se abstém de não mentir, e a mesma coisa não matar. Você tenta usar sempre, exercitar o seu discernimento para usar os preceitos. Você não faz o contrário, por exemplo. Você, em vez de usar o discernimento, você não usa o seu discernimento para discernir que quando você quer usar os preceitos ou quando você não quer usar os preceitos. Esse é um uso errado do discernimento. Você usa o discernimento para aplicar os preceitos de forma correta.
Então, você exercitando o seu discernimento, você também também um exercício para as qualidades necessárias para ter mindfulness, que, claro, todas essas coisas são coisas que você tem que ter em mente, você tem que manter essas coisas em mente, que é um aspecto da mindfulness, é se lembrar das coisas. E dentro da própria mindfulness existem 3 qualidades, que então é a própria mindfulness, de você se lembrar do que você está fazendo, tem a vigilância, ou seja, você está alerta, você está vigilante daquilo que você está fazendo no momento presente, daquilo que você está falando, fazendo, como você está agindo. E tem o ardor, que é você coloca esforço em fazer todas essas coisas o mais habilmente possível. Então, você está exercitando a sua mindfulness enquanto você observa os preceitos. E sobre a fala correta, mais uma outra coisa, a gente já falou antes, mas para reforçar mais uma vez aquelas 3 perguntas, que também exercitarão a sua mindfulness e os seus preceitos, que é o VBO, é verdadeiro. Você pode até ter essa regrinha de mindfulness na sua cabeça, você tem o VBO, é verdadeiro, é benéfico, é oportuno. Então isso você é um fator da mindfulness, você mantém em mente, porque a parte da fala correta, se o que você quer dizer não passa essas 3 perguntas, então você não fala. Então, como também já falamos, mas para reforçar mais uma vez, essas 3 perguntas, elas também apoiam a sua concentração. Ela aprimora o seu discernimento, aprimora a sua concentração, pois você vai aprimorando a maneira que você fala com você mesmo. E isso leva você para a concentração. Então, sobre a virtude, nesse quadro dos preceitos, a necessidade de virtude permite que a concentração dê um fruto genuíno, ou seja, usamos os preceitos como fatores da virtude para que você não tenha nenhuma negação, nenhum ponto obscuro na mente, para que você tenha todos esses preceitos, todos os insights que você vai ter, todo o discernimento que você vai desenvolver com base na honestidade. Pois a honestidade é muito importante, pois você é honesto com você mesmo, você não quebra os preceitos, então é muito melhor, é muito mais hábil você ter uma concentração sem remorso, você não tem essa necessidade de cobrir as coisas para você mesmo, você é sincero com você mesmo, você não precisa de nenhuma negação, a prática vai muito mais leve, você tem insights verdadeiros, algo que seja benéfico para você e para os outros. Então, essa questão da virtude, também voltando naquele ponto de você da não criação, o não fabricar as coisas, um senso do eu que seja superior ao dos outros, porque você entrou em jhana, ou porque você porque você segue os preceitos, porque você é mais virtuoso que os outros. Você não está aqui fazendo essas coisas por competição. Não, você apenas entende que é isso que você precisa fazer, você precisa seguir, aprimorar a sua virtude, para que você possa realmente aprimorar o seu caminho, a sua concentração, o seu discernimento. Você não está competindo com os outros. Quando você compara, por exemplo, já o seu estado de jhana, eu tenho esse jhana, o outro não tem, imediatamente você já estraga todo esse estado, você já perde pontos na sua concentração e no seu insight. Então, é dessa forma que usamos a integridade ao usar os preceitos, a usar a fala correta, a usar o modo de vida correto e a usar a fala correta. Então, a fala correta, a ação correta e o modo de vida correto, você usa a integridade, o que significa que você está agindo nas suas ações, você não é algo que fica só na teoria, você age dessa forma para aprimorar a sua integridade e para adicionar também a prática do caminho e a prática de concentração.